Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico, eu sou o Marterson Castelo Branco. Vamos aqui ouvir esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva, um teólogo adventista, onde ele fala inúmeras coisas sobre a Igreja Católica e eu queria fazer alguns breves comentários. Olha só, vamos Veja bem, ouvir. eu não sou católico. Eu não teria nenhuma razão. É Eu sou adventista. adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à Igreja Católica. Mas eu vou fazer academicamente. Ele começa com uma linguagem parecendo que vai defender a Igreja Católica. Preste atenção na capciosidade. Vamos lá. Ele parece. Eu não tenho motivo algum para defender a Igreja Católica, mas eu vou fazer uma apologia acadêmica. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, Ele joga um axioma. Na Idade Média houve problemas e ninguém nega. Olha o que ele vai dizer. os historiadores estão aí comprovando. Os historiadores estão aí comprovando. Quais? Existem um monte de historiadores, por exemplo, que estudaram a Inquisição e está mais do que comprovado a tal da lenda negra da Inquisição, onde essa mesma seita adventista costumava dizer que a Igreja Católica tinha matado 30, 50 milhões de pessoas na Inquisição espanhola, na Inquisição portuguesa, e hoje os historiadores não deixam dúvida alguma de que não morreram 30 milhões de pessoas. E o processo inquisitorial, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício, não tem nada a ver com essa baboseira que os próprios adventistas costumam pregar. Vamos aqui continuar o vídeo. Ele vai entrar na teologia e é aí que o bicho vai ficar bom para nós. Em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média. Se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia, como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela. Se a Igreja Quem diz que a igreja tirou livros da Bíblia não passa de um palpiteiro. A questão do cânon bíblico do Antigo Testamento, na verdade, não é que a igreja tirou e nem que ela adicionou. A igreja só seguiu o cânon dos apóstolos e de Jesus, o cânon grego e não o cânon judaico. Tudo bem? Vamos aqui continuando. Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Ou seja, para ele, o catolicismo não é bíblico. Ele não afirmou explicitamente, mas dá para perceber na premissa. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. É. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É. É um dogma da igreja. E aqui ele mostra que ele não sabe o que é o catolicismo. Ele não conhece que o catolicismo tem um tripé: a escritura, a tradição e o magistério. E que as verdades de fé acreditadas pela Igreja Católica, bem como os dogmas, não precisam necessariamente estarem explícitos na Bíblia. Eu vou dar só um exemplo. Um dos dogmas da Igreja Católica são os 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, é dogma católico que somente aqueles 27 livros são inspirados por Deus no Novo Testamento. É dogma católico que somente aqueles livros no Antigo Testamento são inspirados por Deus. Dogma esse que sempre foi acreditado enquanto verdade de fé, mas que foi decretado ali formalmente no Concílio de Trento. Ou seja, o próprio Novo Testamento não deixa claro quais são os livros inspirados do Novo Testamento. É a Igreja Católica que apela a uma autoridade extra-bíblica que diz somente esses livros são inspirados. O pastor Rodrigo Silva, ele não conhece o catolicismo. E é uma das coisas mais típicas de quem se mete a falar de catolicismo é não conhecer o catolicismo. Parece que é um mal do brasileiro. Eu vou falar justamente sobre isso que eu não conheço. Mas vamos aqui continuando, que o vídeo vai ficar cada vez mais interessante. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. É verdade. Em lugar algum fala explicitamente da intercessão de Maria por nós diante de Deus. E quem foi que disse que tudo precisa estar explícito na Bíblia? Repito, onde está escrito na Bíblia que somente os 27 livros do Novo Testamento são inspirados por Deus?
E não me venha citar 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus porque se referia ao texto hebraico do Antigo Testamento. Ou seja, olha como o cara se mete a falar de catolicismo sem conhecer o catolicismo. E eu, que sou um estudante de teologia católico, eu que sou um pregador católico, você nem me vê falando de seitas sem conhecer. Eu falo daquilo que eu conheço, eu falo daquilo que eu estudo, entendeu? Por que tá tanto tempo que eu não gravo vídeo para o canal? Porque eu estou gastando muito tempo estudando este livro aqui de teologia ascética e mística para depois, se Deus quiser, vir aqui falar sobre esse assunto com você. Então, a intercessão de Nossa Senhora não está explícita porque não precisa estar explícito. Essa não é a fé cristã. Não precisa estar explícito na Escritura para que seja crida pelos cristãos. Quando a gente analisa a história, a gente percebe lá nas catacumbas, por exemplo, de Priscila, lá em Roma, a gente vê o quê? Pedro, Paulo, ore por nós, ore por mim, ore por fulano. Os cristãos primitivos, lá nos primeiros séculos, escreviam nas catacumbas pedindo a intercessão dos santos, porque era isso que os cristãos acreditavam. Os cristãos sempre acreditaram na intercessão dos santos. E vamos falar de Bíblia. Eu não estou com minha Bíblia aqui perto de mim, mas quando a gente vê lá no Apocalipse, a gente percebe que quando o selo é aberto, a gente vê que as orações dos santos sobem diante do Cordeiro de Deus, diante do altar. E também, quando a gente percebe lá no Apocalipse, quem são esses homens que vieram, que estão vestidos de vestes brancas? Senhor, tu sabes, estes são os que vieram da grande tribulação. Aqueles homens que estavam clamando a justiça de Deus diante do Senhor, estavam lá no céu vivo pedindo justiça. Isso é a intercessão dos santos. Eu vou continuar para não ficar uma coisa tão grande. Vamos aqui. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha, do Crê em Deus Pai. Não. Na Bíblia também não tem nenhuma canção protestante que são utilizadas para oração. Olha o que é que ele vai falar. Não tem nenhuma dessas orações. Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo. Está lá no Catecismo. Guardar domingos e festas. Todo o protestantismo reformado também acredita que é o domingo. Os calvinistas dizem que é o domingo. Vá lá nas igrejas calvinistas. Os luteranos também. Os anglicanos também. Os luteranos também. Olha que interessante. Diversos segmentos protestantes guardam o domingo porque eles não acreditam mais no sábado. Mas só quem está errado, adivinha quem é? O espantalho. Só quem está errado é o espantalho da Igreja Católica. Junta 20 protestantes e pergunta a eles se eles guardam sábado ou domingo. 18 vão dizer que guardam domingo porque o sábado foi abolido. Mas só quem está errado é o catolicismo. É muito fácil bater na Igreja Católica, né? Vamos aqui continuar. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Os 10 mandamentos no catecismo estão de acordo com o Novo Testamento. E não foram alterados como ele vai insinuar. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo Será que está diferente? Não fala nada de imagem de escultura. No catecismo fala para guardar domingos e festas. E precisa falar de imagem de escultura? Por que que Deus falou das imagens de escultura no Êxodo 20? Por causa de todo aquele contexto. Os hebreus estavam saindo de uma terra totalmente infectada pela idolatria. Eles tinham se acostumado com aquilo. Todos os fenômenos que aconteciam, muitas vezes eles atribuíam aos falsos deuses. Quando nascia uma criança, era um falso deus. Quando chovia, era um falso deus. A fertilidade da terra era um falso deus. Esse era o contexto. No Novo Testamento, o contexto era completamente outro. Tanto é que Jesus ele prega no Templo de Salomão, que tinha diversas imagens, e adivinhe só, Jesus não teceu uma crítica sobre as imagens. Senhor, qual o mandamento?
Qual o maior dos mandamentos, Jesus? O que foi que Jesus disse? Não faça imagem de escultura. Foi isso que o Senhor falou? Além do mais, convenhamos, o termo imagem de escultura é estranho pra caramba, né? Ou uma coisa é imagem, ou uma coisa é escultura. O próprio Jesus não trata disso, não trata desse assunto no Novo Testamento, porque já tinha passado. O contexto era outro, os judeus já tinham abandonado a idolatria, já tinham abandonado os ídolos, entendeu? Agora, eu nem vou aqui entrar no mérito dessa questão se as imagens de santos são ídolos, porque esse assunto já está tão cansativo que você não vê mais luterano falar nisso, você não vê presbiteriano falar nisso, você não vê anglicano falar nisso, você só vê Assembleia de Deus e Adventismo falando disso. Por quê? São duas seitas que não cansam de repetir as mesmas baboseiras. Mas vamos aqui continuar. E o vídeo tá ficando bom. Não pecar contra a castidade. Mas Peraí, o pragmatismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura. O catecismo condena todo tipo de idolatria. Se diante de uma escultura o católico idolatra, qualquer que seja a escultura, pecado. Agora, uma imagem de santo não é um ídolo, meu filho. Não é um ídolo. Os ídolos do Antigo Testamento eram falsos deuses. Entendeu? O catecismo fala para guardar domingos e festas. Óbvio, né? Não pecar contra a castidade. Óbvio. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá: não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. A única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim: salve agraciada. Que em latim você diz Ave Maria. Em grego, que charitomene, cheia de graça. Mas o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. E precisa estar na Bíblia? E precisa estar na Bíblia? Se você abandonar a ideia da sola escritura, tudo isso vai fazer sentido na sua cabeça, meu caro pastor adventista Rodrigo Silva. A partir do momento que você abandona a heresia sola escritura, o resto faz sentido na tua cabeça. Ora, se nós acreditamos na intercessão dos santos, se nós acreditamos que Nossa Senhora está diante de Deus, intercedendo por todos nós, é óbvio que ela vai rogar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, se você bota na sua cabeça uma premissa chamada sola escritura, acabou, irmão. Acabou tua vida. Tu não vai conseguir enxergar nada além disso. Vamos aqui continuar porque o vídeo está muito bom. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica... Os dogmas não precisam estar na Bíblia. Nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. Falou o entendedor de teologia católica. O cara não sabe os pilares da fé católica e vem desafiar os católicos. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da igreja e a autoridade. Ficai firmes e guardai as tradições que recebestes, seja por carta ou oralmente. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa do Pai, a igreja. Igreja, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Nem vou aqui entrar na patrística, porque não é vídeo para isso. Da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte: não, eu acredito nisso porque, de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é o que a igreja... Ele é infalível. Eu desafio uma doutrina católica fora da Bíblia. Uma doutrina católica. Se você conhece, posta aqui nos comentários. O católico não precisa disso. Irmão, vamos aqui, ó. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas vamos lá. Antes de existir o Novo Testamento escrito, já existia igreja.
Que igreja era essa, meu filho? Era a Igreja Católica e ela já tinha um Papa. Era São Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, sentado da cátedra do Papa, a cátedra de Pedro, ele fala a palavra de Deus, irmão. Reclama com a Bíblia. Reclama com Jesus. Foi isso que Jesus disse ao pessoal que ouviu os fariseus. Não faça aquilo que eles fazem, mas quando eles estiverem na cátedra de Moisés, obedeçam. Por quê? Porque apesar da vida contraditória do fariseu, quando ele ensinava aquilo que era o ensinamento do Antigo Testamento mosaico, era a palavra de Deus. Ah, o católico não precisa que esteja na Bíblia. Isso é uma falácia, isso é um espantalho dele. Ele acredita nisso, mas isso é uma mentira. Ah, o protestante, ele acredita porque está na Bíblia, certo? Mas vamos lá, protestante. Quem foi que te disse que a Bíblia é inspirada, protestante? Foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica quem disse: Mateus é inspirado, Lucas é inspirado, Marcos é inspirado, João é inspirado. Foi a Igreja Católica. Foi esta igreja que muitos de vocês chamam de prostituta da Babilônia, de meretriz, que eu nem vou dizer quem é a meretriz aqui. Foi essa igreja quem deu para vocês os fundamentos bíblicos. E hoje vocês cospem nela. Irmão, não existe Bíblia sem igreja. Infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o Sínodo de Toulouse, que proibia Verdade, eu vou já explicar. os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a igreja... Vamos lá. A Igreja Católica proibiu? Sim. Sim, proibiu. E fez certo. Bíblias adulteradas. Só para começar, Lutero leu: o justo viverá pela fé. Sabe o que foi que ele fez? Ele acrescentou uma palavra alemã chamada allein. O justo viverá somente pela fé. Não tem isso na Bíblia. Diversas traduções erradas. As pessoas começaram a pegar a Bíblia e interpretar do jeito que queriam. Isso não é cristianismo. São Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, e não a Bíblia. Agora, quando a inteligência do cara está obscurecida, ele não consegue entender isso. Quantas Bíblias estão aí circulando com interpretações erradas, cheia de heresias? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o que é que a editora faz? Em verdade vos digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Isso é uma heresia. Bíblias adulteradas, os textos estão adulterados. Os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia adulterada. Tinha que ser proibido. E o que foi que a Igreja Católica fez? Na época, ela era a autoridade sobre a Bíblia. Ela proibiu e fez certo. Tinha que proibir mesmo. Agora, proibiu por um bem maior. Proibiu para que as pessoas não lessem porcaria. Infelizmente, estão aí lendo porcaria até hoje, né? O grande conflito, por exemplo. A Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo. Então, essa história que a igreja colocou o documento... Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do Concílio de Nicéia... Por que tem tanto protestante repetindo essa mentira? Era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem... E adivinhe só, os cristãos com a Bíblia foram enganados. Quem foi que resolveu? A autoridade da Igreja Católica. Foi a autoridade da Igreja Católica quem destruiu a heresia. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do Concílio de Nicéia, você tem um fragmento do cânon muratoriano Que falava no 10º Papa da Igreja Católica, em o Cânon de Muratori,
aponta o 10º Papa da Igreja Católica, mas ele não vai falar, claro. Você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C. Irineu de Leão, que defendia a tradição com unhas e dentes. Cristo, depois A tradição que deriva dos apóstolos. de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Irineu de Leão, que fala que enquanto Mateus escrevia o evangelho na língua deles, na língua dos judeus, Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e ali constituíram e fundaram a igreja que deriva dos apóstolos. Pedro e Paulo fundaram uma igreja em Roma. O Irineu, que ele está citando aí, disse que São Pedro e São Paulo fundaram uma igreja em Roma, mas você acha que ele vai falar? Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Fontes primárias. O cara lê Santo Irineu de Leão, que é uma baita de uma fonte primária, mas eu duvido que ele tenha coragem de vir a público e dizer, gente, eu acabei de ler aqui contra as heresias e Santo Irineu de Leão... Santo não, porque eles não acreditam nisso. E Irineu de Leão disse que Pedro e Paulo fundaram a igreja em Roma, gente. Você acha que ele vai dizer isso? Gente, eu acabei de ler aqui contra as heresias e Pedro e Paulo disseram aqui que a igreja, apesar de estar dividida no mundo inteiro, espalhada no mundo inteiro, prega a mesma doutrina, como se tivesse a mesma boca, tendo a mesma fé. Vocês acham que que ele vai pregar isso? Ele fala em fonte primária, só da boca para fora. Respeito à oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte: clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder e clareza no método. Qual o método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? É esse que é isso. Aí eu quero ver um aluno chegar para ele com a patrística, com as fontes primárias da patrística. Ele se treme todinho. É óbvio que ele não vai ter coragem de reprovar o aluno. É óbvio que ele não vai... Se ele estiver na banca, né? Se ele for só um orientador, é óbvio que ele não vai ter coragem de criticar o aluno. Isso ele não fala. Mas um aluno que faz um trabalho utilizando as fontes históricas da patrística, desculpa, o professor aí não vai aguentar. Enfim, só um vídeo que eu fiz aqui rapidinho comentando. Meu amigo Conde Lopex enviou para mim e eu decidi gravar esse vídeo aqui só para fazer esse comentário. Abraço, até o próximo vídeo. A Bíblia me ensinou assim. Conversa.